Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Sexta-feira, 31 de outubro, esta é a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago. Estamos juntos, encerrando mais uma semana, mais um mês, juntos com a palavra de Deus. Se você pode, inscreva-se no nosso canal do YouTube, também no Spotify. Salve ali, a nossa página, ative o sininho das notificações, coloque o seu curtir e, claro, compartilhe para que mais pessoas também sejam evangelizadas. Hoje meditaremos com Lucas, capítulo 14, dos versículos 1 ao 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Meus irmãos, esse evangelho de Lucas tem muitos ensinamentos aqui que valem a pena refletirmos, mas com muita beleza, com muita profundidade. Prestem bem atenção. Jesus mais uma vez está comendo na casa de um chefe dos fariseus. São muitos os trechos do evangelho em que Jesus está comendo, está ceando, está nas festas. Hoje ele está na casa de um fariseu, mais do que isso, na casa de um chefe dos fariseus. Alguém que entendia a lei como ninguém, alguém que conhecia a lei de cabo a rabo. Era uma pessoa importante no povo, uma pessoa que tinha uma posição social privilegiada. E diz a palavra que eles o observavam. Nisso, diante deles, havia um hidrópico. Hidrópico significa um homem com a mão seca, com uma doença de pele. Na época de Jesus, as doenças de pele eram consideradas doenças que levavam e portavam uma forma de impureza, pois quando a pessoa tinha a pele descascada ou coberta de feridas, o sangue ficava à mostra. Para o judeu, o sangue à mostra era sinal de impureza. Esse homem provavelmente tinha as mãos repletas de feridas e por isso ele estava afastado do convívio social. Muito provavelmente não podia apertar a mão de ninguém, não podia fazer negócios, ficava vagando, como alguém que, além da doença, tinha que sofrer com um grande preconceito social. Pois bem, esse homem está ali. E diz a palavra que Jesus, diante dos mestres da lei e dos fariseus, toma a palavra. Prestem atenção que, ao tomar a palavra, Jesus agora se coloca como o mestre. Ou seja, os mestres não são os fariseus mais, não são aqueles que interpretam a lei ao seu bel prazer. O mestre agora é o próprio Senhor. Ele toma a palavra, pois ele é a palavra feita carne, ou seja, o Verbo de Deus encarnado. Por isso ele faz uma pergunta: se a lei permitia curar em dia de sábado ou não. De acordo com a lei, não havia essa restrição, mas os fariseus tinham inventado, tinham modificado a lei em benefício próprio. Quantos são aqueles que, em nome da religião, usam de seu conhecimento para criar mais preconceito? Quantos são aqueles que modificam os textos ao seu bel prazer e de acordo com as próprias vontades para justificar as suas posições políticas e sociais? Quantos são aqueles que, olhando para as Escrituras, se tornam manipuladores da religião em benefício próprio? Por isso, os fariseus ficam em silêncio. Eles não têm o que dizer diante de Jesus. Então, o Senhor toma o homem pela mão. Prestem atenção nesse gesto. Jesus toca exatamente naquele lugar que seria o motivo do preconceito contra aquele homem. Jesus toma o homem pela mão,
não temendo ser julgado como impuro pelos fariseus e mestres da lei, pois era o que aconteceria em outros casos. Jesus não tem medo em tocar as feridas daqueles que se encontram à margem da sociedade. E tomando esse homem pela mão, como tomou a palavra, Jesus o cura e o despede. Essa é a ação de Jesus. Uma ação que faz com que a palavra cure o ser humano e não o exclua. Faz com que a palavra o reintegre na vida social, o coloque de pé. Faz com que a palavra seja instrumento de libertação e não de condenação. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a palavra de Deus não seja instrumentalizada, não seja manipulada, não seja objeto do nosso próprio interesse e da nossa própria vaidade. Quantas pessoas, ao entrarem na vida religiosa, na vida com Deus, ao participarem, mesmo que prematuramente, da igreja, já se acham dignas de julgar os outros, se acham dignas e maiores do que os outros, capazes de estabelecer os piores preconceitos contra aqueles que ainda estão no começo do caminho. Tenhamos a atitude de Jesus. Usemos a palavra para libertar e não para condenar. Meus irmãos, também nesse final de semana, a igreja celebra duas festas muito importantes. A festa de Todos os Santos, que celebraremos neste sábado, dia 1º de novembro, lembrando todos aqueles que nos antecedem na pátria definitiva, que são lumiares para nós, que são sinais visíveis de onde Deus agiu e que com suas vidas nos deixam um exemplo de como seguir Jesus. Participemos juntos, olhemos para a vida dos santos e acreditemos, se para eles foi possível, para nós também é. E no domingo, celebraremos a festa e a comemoração de todos os fiéis defuntos. Lembraremos aqueles que nos precederam e que hoje, diante de Deus, intercedem por nós. Lembraremos pela igreja que está triunfante nos céus, também pela igreja padecente no purgatório, e suplicaremos pela vida e pelas almas de nossos ancestrais. Que neste dia de tanta memória, de tanta coisa bonita, que fique a saudade dos momentos bons, da convivência boa com aqueles que nos antecederam, com aqueles da nossa família que nós amamos tanto, mas que já estão na pátria celeste. Que fique a saudade, que fique a lembrança boa e jamais a tristeza. Deus abençoe o seu final de semana, que Deus guarde no seu coração todos os seus entes queridos falecidos e que os santos que lá já estão intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.